Bom dia. Findo este assobiado, animado com uma moto sem escapamento que vai passando aí na rua a uns 5 metros, certo? Bem em cima da minha casa, cara. São 6h06, rapaz, e o cara com essa porra dessa moto escrota dele, rapaz, eu não sei, eu acho que deve ser um cara atentado, rapaz, sabe? Deve ser um cara sem sanidade, rapaz, sanidade mental, rapaz, que vive atentar os outros, acordando todo mundo, quem sabe como eu agora, sabe? Defronte deste smart, rapaz, fazendo este vídeo, sabe? Acordando os vizinhos aqui à esquerda e à direita, mas, rapaz, é o seguinte, eu tava com a Shakira bem aqui, rapaz, cadê ela? Pô, ela foi embora, olha. Mas era uma reportagem sobre a Shakira. Eu não sei para onde ela foi. Que cacete, rapaz. Justo na hora que eu tava falando mal ali da. Ai, ai. Mas tá feito, tá certo? Bom dia, tá certo? Mais uma vez estou com o Guma aqui, tá certo? Eu queria me lembrar, não sei, sabe, agora, madrugada, o algoritmo trouxe para mim, sabe, me acordou, bateu no meu ombro, sabe, disse: "Ei, rapaz, acorda, acorda, olha aí, vê esse vídeo aí, vê o que é que tu acha." E eu fiquei ouvindo, sabe, a voz eu não conhecia, tá certo? Até que com o tempo, sabe, eu fui percebendo que se tratava de um deputado estadual de Uberlândia. Estou falando de Uberlândia e deputado estadual eu já sabia, mas de Uberlândia não. Ele é lá de Minas Gerais, um mineiro, rapaz, é o Renato de Freitas. Aí, sabe, um cara, ele nasceu em 83, tá certo? Tem 43 anos, não parece, parece um garoto, certo? Um menino, certo? Um cara de 18 anos, no máximo 20. Mas é um cara com ideias arejadas, tá certo? Uma geração. Em 83, bicho, em 83 eu estava em Manaus, certo? Na década de 80 eu estava em Manaus, sabe? Ingressando no magistério estadual, tinha acabado o curso de letra, tinha a carteira do MEC já no bolso, sabe? Tinha o diploma também, a licença a licença de graduado, certo? Como é que chama o curso, hein? É licenciatura, a licenciatura em letras, tá certo? Então eu estava licenciado para lecionar língua portuguesa e literatura, sabe, no ensino de primeiro e segundo graus na época, certo? Eu não vou lembrar o nome da LDB da época, 5692. 5692. Eu fiz uns estudos, sabe, dessa lei federal que regulava na época, sabe, aí, sabe, a educação no país, a 5692. E eu estava sob a batuta dela, sabe, quando terminei o curso de letras, em 79, sabe, e a partir de 80. Veja que eu já vinha lecionando, quando eu cheguei em Manaus, eu já lecionava ali para uns garotos ali de quinta a oitava série, sabe, do ensino hoje dito fundamental. Na época era primeiro grau, segundo grau, sabe, era assim que se organizava o ensino fundamental e médio. E em 83 eu estava no auge, sabe, lecionando numa escola em Manaus, uma escola de quinta, oitava série, segundo grau, sabe, uma das maiores escolas de Manaus, mas escola de periferia ali no bairro do São Francisco, no fim da Castelo Branco. Em Manaus tem uma avenida, Avenida Castelo Branco, e ela é central ali no bairro da Cachoeirinha, sabe, e ela termina na confluência, eu não vou lembrar a confluência, a rua que não vou lembrar. E ali em cima, quando termina a Castelo, sabe, de quem vem da Cachoeirinha, indo ali pro bairro de Adrianópolis, eu acho, você encontra ali a escola de ensino de primeiro e segundo graus. Eu não sei como é que está hoje, mas é uma escola. Ali é o bairro de São Francisco, em Manaus, tá certo?
periferia de Manaus, e eu comecei ali, e nessa escola cheguei a ser diretor na Marra, sabe? E fiquei ali até o final da década de 80, rapaz, sabe? Quando me arranquei de lá para Altamira com um paletó e uma carteira da OAB. E em 83 nasceu em Uberlândia o Renato, tá certo? Hoje com 43 anos. Eu acho um cara decente, ele é um cara decente, é um cara lutador, um cara, penso eu, sabe, que tem uma existência justificada já, sabe? Ele é socialista, se admite socialista, baseia seus parâmetros no marxismo, sabe? O seu Weltanschauung Chaung, não é que ele, não é que ele, bom, ele se adaptou, se adapta ao Weltanschauung marxista, tá certo? O espírito dele, o espírito do tempo, o Zeitgeist, sabe? Capitalista topa com ele, sabe? E ele se intitula marxista, sabe? E é uma alegria, sabe, ter um cara como ele, sabe, diante de tantos outros aí, sabe, diante de tantos outros aí que fizeram uma experiência de vida diferente da minha. Ele parece com o corte de cabelo dele, como é que te dizem a aparência dele, mas tem um outro nome, sabe, para aparência e para a forma como ele cultiva a aparência, sabe? Parece com o Fernando Mendes, mineiro também, não sei se ele se deixou influenciar pelo Fernando Mendes, um cantor pop da época, certo? Não sei se o Fernando Mendes está ainda vivo, sabe, mas é mineiro também. E, sabe, assim, eu não vou poder dar, assim, detalhes, sabe, da entrevista que ele estava dando para o Breno Altman, sabe, e, mas, assim, me deu, assim, um certo conforto, me fez amanhecer em paz, tá certo? E talvez o assobiar da música que veio na minha cabeça, sabe, é uma música aí da Globo, não sei se é daquele programa Balão Mágico, eu não sei. Lamentável, certo? A Rede Globo, ela cumpre um papel escroto na nossa vida, sabe? Como o aparelho ideológico de Estado. Estou com 8 minutos de vídeo, sabe? Eu já disse que hoje são 25 de abril de 2026, são 6 horas e 13, tá certo? E eu falava que a Shakira estava bem ali, rapaz, a colombiana. Eu gosto da Shakira, sabe? Eu acho que eu sou um crush dela, sabe? Eu gosto dela. Gostaria de passar a mão na bunda dela, sabe? Se ela pedisse, certo? Passa a mão na minha bunda, como fez aquela cantora de funk, como é que chama ela? Ali do Rio de Janeiro, certo? Passei a mão na minha bunda, na bundona dela, linda, gostosa. Boa, a bicha é foda. Mas, rapaz, o caso é o seguinte, apesar do Renato, tá certo? E apesar de outras coisas, sabe? Ontem foi um dia intenso pra mim, me cansei demais, fui andar pela cidade, levei chuva, sabe? Porra, foi foda ontem. Fui a um banco, ontem sexta-feira, certo? Fui a um banco tentar resolver um problema. Um cartão de crédito aí estadunidense está me cobrando, sabe, uma diferença que sabe que eu não sei que porra é essa, tá certo? E bloqueou uma conta que eu tenho num banco que eu uso, certo? Onde eu tenho algum troco depositado. E eu tô deixando ali, rapaz, mas eu vou ter que fazer o remanejamento daquele troco, sabe, para uma outra conta, rapaz, porque os recursos estão findando, rapaz. A sobrevivência é foda. Hoje eu vi um aforismo aí, sabe, de um cara, não sei qual dos filósofos aí, sabe, que essa rede aí, tem uma rede aí, sabe, bolsonarista que fica divulgando o pensamento de filósofos, sabe? O algoritmo percebeu que eu vou aí, marcho nessa trilha, sabe, da filosofia, e ele fica mandando, sabe, aforismos para mim de vários filósofos. E eu não lembro tá certo? Eu não sei se eu anotei alguma coisa aí, mas falava qualquer coisa assim de dificuldades na vida, rapaz, o que nos preocupa, sabe? O que nos preocupa, não sei o que é que tem mais lá, tá certo? Porra, bicho é foda. E no caso aí, rapaz, o dinheiro tá me preocupando, rapaz. Olha. Rapaz, é foda. Mas assim, tá certo? Veja, eu vou pedir licença aqui para alguma, tá certo? Vou ver alguma coisa ali para fazer algum comentário, tá certo? Na impossibilidade de comentar outras coisas.
Ontem eu fiz o 247 à noite, sabe? Fiz o 247 de manhã. Hoje não vai ter, hoje é sábado. E não vai ter só a partir das 10 horas, tá certo? Então, assim, eu estou me desobrigando, sabe, de assistir, sabe, mais tarde, fazendo aqui, sabe, este vídeo. Mas, assim, admito, ontem o Conde, no programa dele, live do Conde, das 23 horas, dizia, sabe, que a gente está aí devagar, quase parando, sabe, a maré, sabe, encheu, tá certo? E não vazou ainda, tá certo? Está no ali, sabe? Como é que te fala? Quando a amarela enche, sabe? Fica por ali, sabe? Pererecando, sabe? Não vai para baixo nem sobe mais, tá certo? Tem um nome ali, não vem agora, tá certo? E eu tô nesse momento, rapaz, me lembra ali do Porto da Palha, quando chegava este momento, rapaz, eu mergulhando ali no Porto da Palha, onde havia um trapiche, sabe? Onde as embarcações chegavam ali, vindo lá do outro lado do rio, sabe? E talvez ali do Baixo Amazonas, do Baixo Amazonas? Não sei se é Baixo Amazonas. Tem tantos rios aqui no Pará, tá certo? Não sei se é do Baixo Amazonas. Sei que vem ali das bandas do Acará, sei lá, ou de outros lugares aí, tá certo? Trazendo mercadorias, produtos para vender, rapaz, aqui para os belenenses, sabe? Pô, bicho. E eu ali, rapaz, tomando banho ali, sabe? Ali com a maré ali, rapaz, nem descendo nem subindo mais, tá certo? E, rapaz, e ali tudo quanto era sujeira, sabe? Ficava por ali circulando ao redor, rapaz, e cocô, rapaz, olha, pedaços de cocô, porque na beira, na época, não sei como é que é hoje, sabe? Mas na época havia muitas moradias e, sabe, e as privadas, sabe, ali as casinhas, o cagador, sabe, era dentro da maré, tá certo? Os caras faziam umas pontes, sabe, faziam a construção dentro do rio, tá certo? E cagavam, quando a maré estava seca, a bosta ficava lá embaixo, tá certo? Mas quando a maré vinha subindo, rapaz, sabe? Levantava tudo, rapaz, inclusive o cocô, rapaz, os pedaços de bosta, sabe? E esses pedaços, quando a maré se movimentava, rapaz, de baixo para cima, sabe? O cocô ia junto, sabe? E quando ela voltava, sabe? O cocô baixava, tá certo? E quando ela ficava ali, sabe? Naquela molimolência, nem vai para cima, nem vai para baixo, sabe? O cocô ficava circulando ao redor e eu ali pulando com outros moleques aqui, colegas aqui, sabe? Da vizinhança. Porra, não prestava, tinha que ter cuidado para não engolir bosta, porra. Porra, e eu pensando em Shakira, tá certo? Porra, bicho é foda. Mas é isso, rapaz. São agora 13 minutos de vídeo, tá certo? E eu aqui, tá certo? Tentando, sabe, fazer sanidade mental, pensando na vida, sabe? Rapaz, é fogo. Só me resta, sabe, pedir licença para Guma, tá certo? E bem ali, e já vou tirando aqui, tá certo? E vou. Eu estou aqui, aqui, sabe? Eu estou aqui com o Globo aberto e tem uma manchete aqui escrota, tá certo? Belga é preso por suspeita de torturar e de extorquir canadense no centro do Rio. Vê se pode uma porra dessa. Suspeito chegou a ameaçar a amputar um dos seus dedos da vítima com uma faca. Vê se pode. Um belga e um canadense. Vamos se fuder. Aqui está dito assim: após promessa de bilhões, o governo Trump libera primeiro visto do cartão ouro de US$ 1 milhão, certo? Quem quiser ir para os Estados Unidos, sabe, quiser, sabe, não ser preso pelo ICE, sabe, é só adquirir, sabe, o cartão ouro, de o cartão ouro, rapaz, o cartão é de permanência nos Estados Unidos, desde que você tenha US$ 1 milhão, sabe? E o Trump quer vender, rapaz, esse negócio aí. De volta ao Brasil, Estevão mantém esperança de recuperação a tempo de jogar fase decisiva da Copa. Isso é. Master, proposta de delação de Vorcaro não prevê ressarcimento para FGC e BRB. Era só o que faltava, rapaz, sabe? Esse tal de Vorcaro, rapaz, olha, ladrão safado, rapaz. Mas ele não agiu só, rapaz, ele agiu em conluio, rapaz. Tem um dedo do Paulo Guedes aí, sabe? Tem o dedo do Bolsonaro, sabe? Tem o dedo do Bob Field Neto, rapaz, do Roberto Campos, certo? Que era presidente do Banco Central na época. Sabe, quando ele adquiriu o Master, rapaz, quando ele adquiriu o Máxima, rapaz. O Master foi Máxima e depois virou Master, tá certo?
E era um banco, sabe, que não podia ser negociado e ele não podia adquirir, que ele era um cara sujo, rapaz. Ele tinha ficha suja, esse tal de Vorcaro, sabe? Tem aí, sabe, uma mágica, tem aí uma benzedura, sabe? Tem um artifício de encantamento chamado fundos de investimento, fintechs, tá certo? É uma invenção aí, sabe, do mundo financeiro recente. Aqui no Brasil se deu bem, rapaz, sabe? E me parece que o Nubank é uma fintech, eu não sei, tá certo? E rapaz, e essas porras aí, sabe, elas contratam operadores, sabe, operadores de mercado financeiro, operadores para venderem títulos, sabe? Para venderem, por exemplo, uma tal de CDB, tá certo? E foi nisso aí, sabe, que o Vorcaro, sabe, foi a isso que o Vorcaro se dedicou. O cara viu uma mina, rapaz, de ouro na frente dele, sabe? Ele viu o que o Bolsonaro não viu, rapaz, sabe? Um riacho, sabe? Um igarapé, rapaz, cheios, não de poraqués, rapaz, como eu vi uma vez lá no espelho, rapaz, sabe? Não, cheio de poraqués, não tinha um, rapaz, um bichão grande. O que tinha mesmo eram ali fêmeas, sabe? Fêmeas de trairão, sabe? Que tinham desovado, rapaz. As bichas tinham acabado de desovar, sabe? E eu fui lá, rapaz, atrapalhar, sabe? Ali a Piracema, rapaz. Ver se pode uma porra dessa. E nessa ocasião eu vi, rapaz, um puraqué de mais de metro, sabe? Grossão, tá certo? Bicho imenso. Mas nos igarapés por onde Bolsonaro saiu com o pai dele, com uma bateia na mão, tá certo? Eu não sei se ele saiu com o pai dele, mas o Bolsonaro ele foi garimpeiro, diz que, sabe? Saiu por aí, sabe? Feito aqueles bandeirantes malucos, sabe? Aqueles caras ali no tempo da colônia, sabe? Andando ali pelos igarapés de Minas Gerais. Lá no Xingu, rapaz, eles colocavam, e devem colocar ainda, são balsas, sabe? Plataformas a motor, tá certo? Que trabalham com sucção, sabe, com escafandro, certo? Eu conheci o Firmo, certo? O seu Firmo, sabe, pai é da Laís, eu acho, ou do Ivaí, marido dela, eu não sei qual dos dois, tá certo? São dois altamirenses, esses dois aí que eu falei, mas como eu não vou falar mal, eu acho que eu posso dar o nome deles. A Laís era professora, o Ivaí era funcionário da Receita Federal, eu acho. Um rapaz, um dia esse Ivaí, sabe, conterrâneo, sabe, se invocou comigo, rapaz, chegava acho que em 74 com dois televisores a cores, e era ali, sabe, a Zona Franca estava produzindo esses televisores, era ano de Copa, tá certo? E eu saía de Manaus, morava lá e achava que eu podia, sabe, faturar algum, eu peguei e me desfiz de algum objeto, sabe, não lembro bem, e trouxe dois televisores de 14 polegadas, rapaz, coloridos, sabe? Produzido ali na Zona Franca de Manaus, tá certo? E achava que podia me dar bem, rapaz. Quando eu chego no aeroporto em Altamira, sabe? Esse tal de Ivaí, rapaz, sabe? Me veda, pediu nota fiscal, eu dei, tá certo? Em vez de era produto nacional, não tinha problema nenhum, rapaz. Ele quis criar embaraço, sabe? Aí foi preciso a intervenção, rapaz, do meu velho, rapaz, de mestre, sabe? Que eu acho que ele foi me receber, eu não tô bem certo, sabe? Aí ele chamou o cara às falas, sabe? Perguntou qual era o problema, rapaz. Aí o cara se intimidou e me liberou, tá certo? O cara queria ficar com os meus dois TVs, vê se pode. Eu levava para vender para tirar o da passagem, certo? Para poder voltar para Manaus, tá certo? Porra, bicho. Eu queria ver cadê a Shakira, rapaz, que não aparece mais. Essa outra aqui eu não sei quem é. Tô querendo aqui enquadrar a câmera nela. Shakira diz. Catarro na goela. Ai, ai. Pois é, rapaz, olha. Aí, rapaz, o seu Firmo era um garimpeiro, sabe? Não é que ele fosse garimpeiro, rapaz, era um fudido, sabe? Que o pessoal aí, os donos dessas plataformas de garimpo, dessas balsinhas aí de garimpo, sabe? Sei que uma vez eles se arrancharam ali na Cachoeira do Espelho, sabe? E foram ali, rapaz, a remexer a areia do rio, tá certo? Ali o rio assoreado em algumas partes, certo? E eles foram para ali, rapaz, sabe, fazer sucção da areia, sabe? Eles trabalhavam com um motor a óleo, sabe, que chupava a terra para dentro da balsa, sabe? E ali fazia uma operação com ela, sabe? E lavava aquela areia, sabe, para ver aí sobre umas estopas, umas sarrapilhas, sabe? Para ver se alguma fagulha de ouro ficava por ali retida, rapaz. E o seu Firmo, uma vez, ele mergulhou no pé da cachoeira, rapaz, bem defronte ali, uma ilha que tem assim, defronte do...
assim, do lote, certo? Lá do lote onde o mestre morava, certo? O lote que era de posse do mestre, certo? Aí ele pulou na água, rapaz, com um escafandro, sabe? E foi mergulhando, mergulhando e foi descendo, rapaz. Num certo ponto ele se assustou, pediu mais tubos, sabe? Mais tubo de ar, sabe? Para continuar descendo, descendo, rapaz. E aquelas sapatas de ferro puxando para baixo, sabe? E ele agoniado porque o fundo do rio não chegava, rapaz. Ele estava próximo do paredão da ilha ali, sabe? Do fundo do pé da ilha, tá certo? E quando de repente ele se assusta, quando ele levanta a cabeça na água turva e vê. Vê o quê? Um jaú, rapaz, sabe, com a cabeçona para fora da caverna, assim, quase, quer dizer, a cabeçona quase para fora da caverna, rapaz, tamanho era o bicho, sabe, que não dava dentro da loca, rapaz, sabe. Era um jaú, rapaz, sabe. Outro dia eu fiz um vídeo, dei o nome de jaú, sabe, em homenagem a esse jauzão, sabe, que apareceu pro seu firmo, tá certo. E ele olhou para a direita, viu outro, ele olhou para a esquerda, viu outro, rapaz, ele olhou para baixo, viu outro, ele olhou para cima, viu outro, rapaz, tava cheio de jaú. Essa parte eu tô mentindo, tô inventando, certo? Que eu não ouvi ele dizer isso. Aí uma vez eu tava lá no fórum, sabe? Fórum é onde o advogado trabalha com paletó e gravata, certo? E a carteira da OAB no bolso. Aí tinha uma rodada assim de pessoas, sabe? E o seu firmo lá, rapaz, sabe? Idoso já, assim, mal vestido, tá certo? Não entendi por que aquelas pessoas estavam dando atenção para ele, tá certo? E não sei se era tanto pela história, tá certo? Ou se era pela o personagem que ele era, sabe? Um dos moradores mais antigos de Altamira, eu acho, não sei. Mais antigo eu não vou dizer. Um dos moradores antigos de Altamira, já, quem sabe, aposentado, tá certo? E eu parei ali quando ele falou Cachoeira do Espelho, sabe? Falou do Jaú, rapaz, vê se pode, certo? Ele falou do Jaú. Sabe que ali na Cachoeira do Espelho tinha um bocado de jaú, sabe? E habitavam ali umas locas. Uma vez eu estava, sabe, pescando com o mestre, sabe? E o meu irmão, sabe, que faleceu. O rio estava cheio, sabe? O Xingu estava cheio. E a gente estava apoitado numa ilha, assim, da fronte do lote, tá certo? Jogando linha pro rio, rapaz, pra pegar piranha, rapaz, sem, sabe, sem ter outro programa para fazer. Eu não sei se é aquela pesca que a gente fazia, sabe, se o produto dela, sabe, a mestra aproveitava para fazer ali um cozido. E quem gostava de comer, rapaz, esse cozido era ela, que adorava piranha, tá certo? E o mestre, certo? Não, ela não adorava piranha, não. Quem adorava piranha era o mestre, não sei também se o mestre adorava piranha. O mestre gostava de cozido, isso que eu sei, tá certo? O peixe ali, sabe, na panela. A piranha basta tirar, rapaz, a cabeça dela com aqueles dentões que ela tem, aqueles dentes de serra imensos assim, sabe? Tira a cabeça, acabou, ela fica parecendo um pacu. E vai diferenciar do pacu porque o pacu tem escamas maiores, certo? E ela tem assim uma pele escamada, é característica, tá certo? Tem assim mais pele assim rígida, sabe, do que escama, tá certo? Porra, bicho é foda. E o firmo, rapaz, o firmo falava dos jaús, tá certo? E mas assim, veja que eu estava falando aqui, eu estava lendo aqui o quê, rapaz? Não sei por que que eu meti, eu estava falando do Vorcaro, rapaz, sabe? Que não quer devolver, rapaz, sabe? Ali eu falava do Bob Field Neto, rapaz, sabe? Como é que eu meti o seu firmo no meio? Eu não sei. Falei da Zona Franca, não sei por que foi. Rapaz, eu sei que esse Vorcaro, ladrão safado, sabe? Ele não tá só nessa empreitada, tá certo? Um cara, sabe, que descobriu, ele veio ali de Uberlândia também. É de Uberlândia? Da mesma cidade do Renato de Freitas? Não sei. Ou é de Belo Horizonte? Talvez seja de Belo Horizonte. E se enturmou, rapaz, o pai dele era empresário do ramo de escola, qualquer coisa assim. Ou seja, era um cara já industriado, rapaz, sabe? Um cara cheio de ideias, capitalista, tá certo? E não sei por que cargas d'água ele estava respondendo processo criminal ali, sabe, na cena política, quando ele compareceu perante o Bob Field, sabe, dizendo que queria arrumar uma documentação aí para adquirir o Banco Máxima, sabe? E o Bob Field, sabe, não colocou dificuldade, sabe, e admitiu a transferência, sabe, do Máxima para ele, tá certo? A transferência por compra, sabe? E ele não podia comprar, porque ele era sujo, e me parece que as normas do Banco Central, a legislação não permite, não do Banco Central, mas acho que a legislação que legislação federal proíbe, tá certo? Eu acho, não sei. E deu o rolo que deu, rapaz. Esse cara começou a desviar dinheiro, sabe? Começou a vender, comprar e vender títulos podres, sabe?
E ele vendia baseado na cobertura e na garantia, sabe, que um fundo aí tem, sabe, que garante até 250 mil se der alguma zebra aí, tá certo? A devolução de até 250 mil reais, tá certo? Rapaz, esse cara comprava e vendia, vendia e comprava, comprava e vendia, vendia e comprava, rapaz. E de repente ele conhecia a história do Epstein, sabe? E começou, sabe, a promover, rapaz, eventos e a documentar situações, sabe? E sabendo que poderia dar zebra a esse negócio dele, sabe? Ele começou a comprar autoridades aí, rapaz, dos três poderes, bicho, olha. Veja que o Bob Field, ele é do poder executivo, tá certo? E o Paulo Guedes também, tá certo? Me parece que o Paulo Guedes é do BTG Pactual, não sei. Mas o fato é que todo mundo ali do mundo financeiro, na Faria Lima, sabia disso, sabe? E denunciavam alguns, sabe? Mas ninguém dava importância. Eu acho que o Bob Field aguentava o tranco, tá certo? Eu não sei como é que é isso aí. Eu só sei que para se proteger, rapaz, esse cara distribuiu dinheiro, rapaz, distribuiu dinheiro, rapaz. De vez em quando aparece aí, sabe, uma relação dele com alguém, sabe? Tem um tal de Tanuri, que me parece a face oculta, sabe? É o cara aí, sabe? Talvez seja o chefão, eu não sei. Eu não sei se na delação premiada ele vai denunciar o Tanuri, rapaz, e outros aí, tá certo, que estão envolvidos aí, porque eu acho que ele não é o chefão, tá certo? O chefão ele não pode denunciar a si mesmo, então é com base nisso que ele vai fazer a delação premiada e ela vai ser admitida, porque ele não é o chefão. Eu acho que é isso, tá certo? E outra coisa é que ele não quer pagar, rapaz, ele não quer ressarcir o fundo garantidor, certo? Ai, ai. E é isso, aqui o Globo, tá certo? Eu pipoco daqui, tá certo? São 6 horas e 32, eu não tenho preocupação, são 27 minutos e sim, isso aqui deve me preocupar. Eu tô aqui com o X, tá certo? Aberto, eu fiz aqui, sabe? Fiz um post hoje, sabe? Porra, a Folha de São Paulo. Quem é? O Estadão, é? Não sei quem foi. O Globo, rapaz, olha. O Globo, ele abre uma matéria assim, tá certo? O Globo. Diz assim um Globo, olha, quem é a mulher coach de Juliano Casarré que segue ou apoiando em meio à polêmica, sofrendo com repercussão? Aí eu observei, rapaz, que ela escreveu aqui, segue ou apoiando. Que porra de construção é essa, rapaz? Sabe? Aí eu fiz assim um post, que segue ou apoiando em meio, etc. Aí eu coloquei assim, o pronome antes do gerúndio, neste fragmento de frase aí, ao invés de que ou segue apoiando em meio, correto? É brabeza, certo? Eu falo aí, sabe, abertamente aí para ver se o Globo se manca, rapaz, sabe? Que segue ou apoiando. Não é, rapaz, sabe? A partícula que, sabe, o pronome ali, sabe? Ali, não sei como é que diz. Que, veja, Casarré, o qual segue ou apoiando, então veja, está falando da mulher de Juliano Casarré, ela segue, então esse aqui aí é um pronome, tá certo? Que segue, essa partícula aí, sabe, atrai o outro pronome lá, tá certo? Que o segue apoiando, tá certo? Que deve ser um objeto direto, tá certo? É que o segue, tá certo? O português correto, pela gramática, tá certo? O que atrai o, tá certo? Então é que o segue e não que segue o apoiando, tá certo? Porra, bicho. Eu coloquei essa correção aí só de sacanagem para chamar atenção, pô, da Globo. Aí aparece, rapaz, aqui o Sócrates, sabe, falando uma frase, tá certo? Onde ele diz assim, vejamos aqui o que é que ele diz do Sócrates, certo? Sócrates, filósofo grego, não devemos pensar que o mais importante é viver, mas sim viver de forma coerente. O Sócrates falando isso, certo? Viver de forma coerente. O mais importante não é viver, bicho. É viver de forma coerente, tá certo? Então, o viver aí, sabe, não pode ser aí pelado, certo? No, com a mão no bolso, tá certo? Tem que ter aí uma qualidade, rapaz, sabe? A coerência, tá certo? A coerência seria, segundo Sócrates, sabe, mais importante, sabe? Viver, mas viver com coerência, tá certo? Porra, bicho, é foda. Aí eu coloquei o meu, será que se eu der uma porrada aqui, o que que vai acontecer, hein? Se eu der uma porrada aqui, o que é que vai acontecer? Não, não aconteceu nada não, voltei pro X. Aí eu comentei, aí eu coloquei assim, ai, ai.
Foi o que eu quis dizer. Ai, ai, tá certo. Aí um outro cara aqui, rapaz, o Frankel. Quem me falou do Frankel uma vez foi o padre Alberto Bresciani, sabe? Victor Frankel. Eu tenho um filho chamado Victor, mas esse aqui é Victor com K, o meu é Victor com C, latino, tá certo? E eu acho que foi o Frankel, que foi o Bresciani, sabe? Um padre salesiano, sabe? Que atravessou o meu viver, certo? No seminário e depois no Colégio do Carmo. Eu não sei por onde anda o padre Alberto Bresciani, não sei se ainda está perambulando na superfície planetária. Mas eu acho que foi ele que falou do Frankel para mim, rapaz, uma vez, sabe? Viktor Frankl nos ensina que a verdadeira liberdade está em como reagimos às adversidades, um poderoso lembrete para nossos dias difíceis. Então, a verdadeira liberdade está como reagimos às adversidades, tá certo? No momento de escolha diante de adversidades, tá certo? Ali se põe a liberdade em sua plenitude, tá certo? O nosso tempo todo, bicho, é fazendo correção de rumos, ou seja, exercitando a liberdade, tá certo? Mas tem em momentos aí, sabe, que o que está à nossa frente não são facilidades, mas adversidades, tá certo? E as adversidades, talvez por isso, por nos exigir mais, sabe, nos sacrificar mais, nos fazer sofrer, é que exige ali, sabe, a escolha, sabe, de uma liberdade, sabe, chamada verdadeira pelo Viktor Frankl, tá certo? Que seja, Frankl. Aí eu reagi assim, e ou foi que eu coloquei, tá certo? Eu coloquei eu não sei, eu acho que eu me atrapalhei aqui, tá certo? Mas é isso, tá certo? E uma outra frase por fim, tá certo? E eu não vou ver mais, vou sair do X, que é melhor, não quero mais encher o saco X. Aí eu tô aqui com a Folha de São Paulo aberta, não sei o que é que ela vai me dizer, estou com 32 minutos de vídeo, eu não posso responder a porra nenhuma, vou ficando por aqui, rapaz, caboclo falador, rapaz, quem fala muito da Bom Dia Cavalo, neste sábado, rapaz, dia 25, rapaz, olha, bom dia, bom dia.